conceição, da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Então, quando a igreja diz isso, ela quer dizer o seguinte: se Deus utilizou o ventre de Maria para conceber Jesus, então Deus, essa escolha é resultado já de um cuidado anterior de Deus de ter preservado Maria desse pecado original. Então, essa é uma verdade de fé. Por que uma verdade de fé? Então, mas a igreja deixa claro, não é mérito dela, foi por mérito do seu filho. Porque para o filho de Deus nascer de uma mulher, ela teria que estar preservada do pecado. Pronto. Para que o filho de Deus não tivesse parte nenhuma com o pecado. Agora, porque nós temos dos nossos pais uma parte do corpo do pai e outra parte do corpo da mãe. Não é isso? Uma parte do nosso DNA. Do nosso DNA do pai e outra parte da mãe. Jesus não teve isso. Todo o seu corpo, né, foi formado a partir do DNA de Maria. Então, nós, e fica cada vez mais claro isso, pela ciência, que nós herdamos tudo dos nossos pais. Herdamos, muitas vezes, costumes. Às vezes, no meu modo de sentar ou de falar, minha mãe diz assim: seu pai sentava assim. Mas como é que eu sei? Eu não sabia, eu não sei que ele sentava assim. Mas a memória celular, a memória da célula, das minhas células, de repente, daquilo que eu herdei de meu pai, né? Hoje se reflete em mim. Da mesma forma, o pecado, ele é transmitido. Então, para que Jesus não tivesse parte nenhuma com o pecado, a mãe dele tinha que ser preservada do pecado. E aí segue aqui eu só quero ler assim, porque o documento oficial da igreja. Assim, esta santidade inteiramente singular, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime, quer dizer, por causa da santidade de Jesus, por causa da divindade de Jesus, era necessário que Maria fosse redimida de todo o pecado, inclusive o pecado original. Essa é a visão da igreja com a qual nós comungamos e sob a qual nós vivemos a nossa fé cristã católica. 1 Coríntios 15:20 diz lá que Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Nós poderíamos dizer, também adequando essa palavra, que por causa de Cristo, Maria também recebeu as primícias da salvação. Ela, em primeiro lugar, foi redimida antes de qualquer outro ser humano. Ela foi assunta aos céus. Todos nós falamos do arrebatamento da igreja. Ela recebeu por antecipação esse arrebatamento, mas isso nós vamos falar no próximo domingo, quando falaremos da Assunção de Maria. Ela recebeu por graça, antes de todos nós, esse arrebatamento, essa graça de ser elevada aos céus. A intercessão, pela intercessão dela, ela antecipou a hora de Cristo, quando ela ali nas bodas de Caná intercede pelos noivos, pelos nubentes lá ali, e Jesus diz a ela: ainda não é a minha hora. Mas mesmo não sendo a sua hora, ele procede o milagre, ele faz o milagre. Então, às vezes nós ficamos muito presos assim. A Sagrada Escritura não está dizendo isso, mas eu já expliquei que na Igreja Católica nós nos apoiamos na Escritura, mas também na tradição. Por quê? Por que nós fazemos isso? Porque a Escritura, queridos, a Escritura ela não está completa. O que falta na Escritura é completado pela tradição. João 21:25 vai dizer assim no final do Evangelho de João: e Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, porque se tivessem sido escritas, penso
que nem todos os rolos do mundo caberiam. Ou seja, nem tudo que Jesus fez e falou está escrito na Sagrada Escritura. Mas será que o que não ficou escrito é menos importante do que o que está escrito? Não. É tão importante quanto. Mas se a Escritura não traz para nós, o traz a Sagrada Tradição. Mas aí a gente vai fazer um programa aqui, explicando um pouco, vai dentro de um programa falar um pouco sobre a tradição na ótica da igreja. O que é a tradição na ótica da igreja? Não, mas eu estou falando isso porque você mesmo colocou que às vezes não tem uma passagem contundente que diga assim, não, como diz Jesus, que Jesus não teve pecado. Que não, ele se assemelhou a nós que tudo homem, menos no pecado. Como diz, nenhum homem nascido de mulher é melhor que João Batista. Pronto. Aí está claro que João Batista foi o cara, assim, numa linguagem bem popular, mais retado na história da salvação contemporânea de Cristo. Que nasceu 6 meses antes, né? De Jesus. Para preparar o caminho. E morreu, parece que 6 meses antes também, antes né? Também. Então, e Jesus, pelo testemunho que João Batista deu, aquela firmeza de João Batista, aquela firmeza rude dele, né? Aquela autoridade de chegar e dizer, não, eu vou, e chegar a ponto de ter provocar a ira, né, como é o nome da mulher ali? Salomé, não foi? Não, da filha de Herodíades. Isso, que pediu queria a cabeça dele na bandeja, essas coisas todas, todo mundo já conhece. Então, e Jesus chegou a declarar isso, né? Olha, nenhum homem nascido de mulher é melhor do que esse cara aqui. Então, para você ser um cara retado mesmo, um cristão retado, tem que ser igual a João Batista. Então, depois disso, depois de que Jesus ascendeu ao céu e tudo, a gente tem a história de Paulo e tudo, mas João Batista foi o precursor, né? Aquele cara que veio e botou a bandeira de sair. Ele vem e ele veio, né? Que é uma das coisas mais bonitas que eu vejo dentro do cristianismo, é esse cumprimento. Um fala uma coisa lá no Antigo, Isaías falou lá no Antigo Testamento que João chegaria, né? Ele não quebrará, né? Que ele vai... a voz que clama no deserto, planar os caminhos do Senhor, preparar as suas veredas. Isso. Então, João, ele cumpriu o que Isaías disse. E Jesus cumpriu o que João tinha dito, né? E por isso que nós não somos portadores de um conto da carochinha. É tudo verdade. E a gente fica muito feliz quando vê hoje a arqueologia, a ciência como um todo, né? Confirmando tudo o que aconteceu. Então, para que você que está em casa, a gente não está aqui querendo mudar a fé de ninguém. Nós estamos querendo anunciar a nossa fé. Na fé cristã católica, para nós, Maria é a Imaculada Conceição. Ela nasceu... Interessante. Redimida. Desse pecado original. Só para me concluir aquele pensamento sobre a Escritura, que ela não traz tudo. Pegue aí, meu irmão. Não. Espera aí, rapaz. Calma, se acalme. Você está nervoso, é? Pegue aí 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. E veja o que diz aí em 1 Coríntios 5, 9. 5, 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Eu vos escrevi. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesse relações com os impúdicos, não me referia de modo geral. Pronto. Olha aqui, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala, eu vos escrevi na minha carta. Isso significa que anterior a essa carta que nós temos como primeira carta aos Coríntios, Paulo tinha escrito outra e essa não está na Escritura. 2 Coríntios 7, 8. 7, 8. 2 Coríntios 7, 8. Que diz o seguinte: contudo digo às pessoas solteiras e às viúvas que é bom ficarem como eu, mas se não puder guardar a continência, case-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Peraí.
Essa informação está truncada. tá truncada. Então, deixa eu pegar aqui a passagem correta. Enquanto ele procura aí, Carlinhos vai falar. É questão que eu estava ouvindo aí. Aqui, ó, você pegou a passagem que eu tô querendo é essa, ó, é 7:8 mesmo. Que diz assim. 1 Coríntios. Não, segundo. É a segunda. Vai, diga aí. Lê aí. 2 Coríntios 7:8. Diz assim: se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o sono. Veja aí. Sim, se vos entristeceis pela minha carta, não me arrependo. E sim, a princípio me arrependi. Vejo que essa carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Alegrai-me agora, não por... Pronto. Aí, Paulo fala de uma outra carta na segunda carta aos Coríntios, onde ele escreveu que ficou conhecida como a Carta das Lágrimas, mas essa carta também não está na Escritura. Quer dizer que essa carta era uma cobrança, uma repressão, aquilo outro que não agradou aquele povo na época. Alguma coisa assim ligada ao sentimentalismo, alguma coisa que não fica muito claro na passagem. Mas deixa bem claro que existia uma outra carta aos Coríntios, a segunda, anterior à segunda. Então, só aí nós teríamos 4 cartas aos Coríntios. Pegue aí Colossenses 4:16. Está marcado também. No capítulo 4, no versículo 16. Está marcado não? Deixa eu pegar aqui. Colossenses capítulo 4. Falar de Maria é muito bom. Eu gosto desse tema de Mariano, porque a gente vê o exemplo de mulher que ela foi, né? O exemplo de mulher. E nós cristãos também devemos seguir, temos esse exemplo de fazer o que o Pai manda, né? Que ela diz assim, né? Faças em mim a tua vontade. E será que nós, como católico cristão, estamos fazendo a vontade do Pai também? Qual é a referência? Qual é a referência? Então, quando vemos assim a Imaculada Conceição, falamos de Maria, quando ela já veio premeditada para trazer o Salvador, né? Tudo ali, porque tem uma história. Santa Ana também se dedicou inteiramente ao que? A igreja, ao templo. São Joaquim também. Então, Maria teve uma referência dos pais. Então, é por isso que também ela já veio premeditar para o Salvador, e o Senhor encontrou graça nela. Como diz Ave cheia de graça, o anjo na comunicação com Maria, diz isto. Eu queria ler aqui, cara, o que eu estou lendo aqui, que você que tem o Catecismo da Igreja em casa, é do 490, vai até do 490 até o 493. Né? E aí eu estou lendo aqui o seguinte: mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo, segundo Efésios 1:3. Ele a escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada na sua presença, no amor. Olha aí. Então, quer dizer, foi uma escolha pré-determinada. Na verdade, nós não tínhamos conhecimento, mas o que a igreja entende é que desde o início, Maria já estava nesse projeto. E no projeto de Deus. No projeto de Deus. E tanto que Deus, assim, que a da inimizade entre o homem e a mulher, né? Que Deus fala que a mulher pisará a cabeça da serpente. E realmente a gente, tudo como eu disse aqui, o bom da gente estudar, da gente ler a palavra e conhecer a palavra e conhecer a doutrina, é que a gente termina entendendo como as coisas se encaixam. Tem uma coisa que foi dita lá no Antigo Testamento, que você vê se cumprir, como a gente vê, Maria era uma pessoa indefesa, mas de que modo Maria pisou a cabeça seria aquela mulher serpente que teria pisado a cabeça da serpente?
nessa coisa de estar pronta, de saber a sua hora, de saber